Mas eu vou fazer um painel muito rápido. E por que 1989, 2018? Vocês vão ver como a sequência histórica, e é importante a gente dar uma olhada na história para entender o que vai acontecer no futuro, meu caro Beto. Então, eu quero situar o que nós tínhamos em 1989. Né? As meninas aqui não vão lembrar, mas a maioria aqui lembra. Nós tínhamos um cenário onde o Brasil voltava a eleger diretamente um presidente da República, após fim do período militar, um governo marcado por uma altíssima inflação. Inclusive, eu me lembro, e os mais velhos também vão lembrar disso, as casas antigamente, as cozinhas tinham despensas grandes, né? Não era por acaso que as casas tinham despensas. O preço do alimento no dia era 1, no dia seguinte era 3, 4, 5, 6 vezes mais. Então, tu tinha que estocar comida. Tal era a crise econômica que o Brasil vivia. Naquele ano, nós tivemos 22 candidatos à presidência da República. Né? Tínhamos líderes históricos como Leonel Brizola, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, um dos primeiros liberais a estar pregando, era do PFL, a estar pregando um Estado menor. Então, tínhamos um cenário muito em ebulição, onde as pessoas queriam participar da política, porque era uma grande novidade, depois de um período sem votar para presidente da República. E 2018, agora este ano, o que nós temos? A ausência de grandes lideranças, de lideranças históricas e importantes, mas a gente vem também de um cenário de recessão, de crise econômica muito grande. Não temos mais a hiperinflação, mas nós temos algo que é tão ruim quanto, que é a deflação, ou seja, a baixa dos preços por absoluta falta de dinheiro das pessoas para consumir. Então, no cenário de hoje, nós também temos, aqui tem praticamente todos os pré-candidatos hoje já anunciados à presidência da República. Do líder de pesquisa Jair Bolsonaro, a turma do traço, do Levi Fidelix, Emael, João Amoedo, Flávio Rocha, Boulos, a menina bonitinha do Lula e por assim em diante. Mas como é que a gente percebe na prática este cenário? Em 1989, eu tinha uma crise econômica. Eu tinha um vice na presidência, por acaso, do MDB, do PMDB. José Sarney, que assumiu com a morte de Tancredo. Nós tínhamos uma desconfiança nas instituições. Nós vínhamos de um período conturbado. Nós tínhamos um debate muito forte entre esquerda e direita, entre capital e trabalho. O Muro de Berlim, né, a queda do muro se deu em novembro, dia 9 de novembro, 6 dias antes do segundo turno das eleições, que à época foi dia 15 de novembro. Então, nós tínhamos aquele discurso ainda da Guerra Fria, do comunismo, capitalismo, tudo isso ainda muito presente no debate político. Tivemos um número exacerbado de candidatos à presidência da República, comentei, 22 candidatos à presidência da República, um outsider liderando as pesquisas, alguém que era dito fora do sistema, que era o caçador de marajás, e nós tínhamos a ascensão do Lula como candidato à presidência da República. Isso em 1989. Tu nasceu em que ano, Duda? Quanto? 95. A Duda não era nem nascida neste cenário de 1989. E aí nós vamos para 2018. O que nós temos? Crise econômica. Nós temos um vice na presidência do MDB, vejam só. Né? Temos uma desconfiança nas nossas instituições. Nós temos crise no STF. Nós temos uma desconfiança muito grande com aquele que deveria salvaguardar
a lei, mas nós temos um STF que legisla e que tenta governar. Por incrível que pareça, no século XXI, nós temos o debate entre esquerda e direita, entre capital e trabalho. É uma coisa impressionante. Você vê discursos como, por exemplo, do CEPERGS, ainda pregando questões como a exploração do capital, o agricultor malvadão que explora o assalariado. Então é um absurdo que em pleno século XXI, 2018, nós continuamos tendo o mesmo debate vazio e sem sentido do período da Guerra Fria. O que mais que nós temos para este ano de 2018? Nós vamos ter um número igualmente exacerbado de candidatos à presidência da República. Para nossa sorte, dessa vez, nós temos um bom outsider liderando. Nós temos hoje, o líder das pesquisas, é um cara que é contra o sistema, contra o establishment que está aí. E nós temos, por incrível que pareça, o condenado Lula ainda sendo protagonista, Carlos, do cenário eleitoral. O que é um absurdo, o circo que nós estamos vendo em Brasília, pois literalmente é um circo com tenda montada, inclusive, peregrinação de senadores e deputados para ver as condições, se o Lula está preso em condições decentes. Ora, um preso que está custando R$300 mil aos cofres públicos, certamente ele está numa condição muito decente, muito melhor do que praticamente 99,9% dos brasileiros. Como, inclusive, nós vimos hoje na reunião aqui, Vinícius, onde tu bem sabe, porque trabalha aqui e vê isso no dia a dia, de pessoas da comunidade de Cruz Alta sendo desalojadas, expulsas das suas casas. Mas o seu Lula, protagonista da eleição, nos consome preso R$300 mil. Então vejam só que coisa maluca. Um período em que nós saímos de um período militar para redemocratização, eleições diretas, num contexto histórico muito grande, com líderes históricos muito fortes, e nós chegamos aqui em 2018 com um cenário exatamente igual. Guardadas as proporções, mas o cenário é o mesmo, o que é um absurdo de se pensar. Então vamos ver, está um pouco ruim de ler ali, mas em 89 foram 22 candidatos à presidência da República. Esses aqui são os resultados do primeiro turno. Fernando Collor, do PRN, com 32% dos votos, seguido por Lula, com 16,5% dos votos, Brizola, logo atrás, com 16%, e aí já vem Mário Covas, 11%, Maluf, outro presidiário, né, outro detento, com 8%, Guilherme Afife, 4,7%, inclusive minha mãe me levou, eu lembro que a mãe me levou para votar em 89, deixava, aquela farra, né, deixava as crianças entrar junto. Só que eu tinha feito na gincana do Arranca, na época no colégio, tu tinha que escolher um dos candidatos à presidência da República, era a tarefa da gincana, e subir no palco e imitar aquele candidato. E eu não sei por que cargas d'água, eu escolhi o Afife. De repente a minha veia liberal já estava no sangue, em vez de escolher o ladrão do Maluf, que era do nosso partido à época, PDF, eu escolhi um liberal para representar. Aí chegou na hora, a mãe não deixou eu entrar com ela junto na urna de votação, porque ficou com medo que eu fosse marcar voto para o Afife. Chegou o deputado, satisfação, Domingos. Então, e aí veio Ulisses Guimarães, Roberto Freire, Aureliano Chaves, o qual o deputado deve se lembrar, porque foi um grande líder do PFL.
Ronaldo Caiado, seu amigo, seu irmão, fez uma boa campanha naquela época, a UDN, os ruralistas, né? Caiado vinha... Enéas Carneiro, fantástico, Enéas, o homem-bomba, literalmente. Paulo Goti, Josamir Teixeira, então, e aí tinha outros tantos candidatos à época. E aí a gente vem para 2018. Mesmo com o presidiário, porque é para contextualizar, né? Mas foram as últimas pesquisas, mesmo incluindo o condenado Lula, nós temos Lula com 31%, Jair Bolsonaro com 15%, Marina Silva 10%, Joaquim Barbosa 8%, Geraldo Alckmin 6%, Ciro 5%, Álvaro Dias 3%, Manuela Dávila, surpreendentes 2%, Henrique Meirelles, Afif Domingos, Fernando Collor, Aldo Rebelo, agora no Solidariedade, mas um comunista, sempre foi PCdoB, né? Flávio Rocha, João Amoedo, o Rodrigo Maia aqui, depois o deputado Onix vai falar, é mais um balão de ensaio, a meu ver, do que realmente um pré-candidato. Aí vem o Levi Fideli e o Emael. Então vejam como é interessante analisar o quê? Quem era o outsider de 89? Fernando Collor, do PRM. Quem é o outsider desta eleição? Jair Bolsonaro, do PSL. Collor era um outsider, mas foi um outsider fabricado. Foi um outsider fabricado pela mídia, pela Globo. Bolsonaro é um outsider diferente. Ele não é fabricado pela Globo, ele não é fabricado por um partido, mas sim por um movimento que é feito espontaneamente. Está aqui o Beto, o Zeca, o Casale, o vereador Vinícius, que são pessoas que já há muito tempo aqui em Cruz Alta encamparam o Alberizão, o Zé Roberto, encamparam, deputado, a campanha de Jair Bolsonaro, já pagaram outdoor, já mandaram fazer camiseta, estava aqui o Marquinhos também. Enfim, este é o verdadeiro outsider, porque ele vem completamente fora do sistema e com 15% dos votos. Vejam que interessante lá. O nosso outsider que venceu o primeiro turno com 32% e o segundo colocado com 16%. O que nós temos aqui? O primeiro colocado com 31%, o segundo colocado com 15%. Inverte, tu coloca uma situação muito semelhante, muito parecida das duas eleições. Vocês vão ver que tem 3 tracinhos ali, né? Tivemos os mesmos candidatos em 89, repetindo esses mesmos candidatos em 2018. E aí eu criei aqui uma régua para a gente tentar situar as candidaturas e melhorar um pouco a visualização do que este cenário passado, do que o passado pode nos mostrar para o futuro. Então nós temos aqui no centro, porque eu não gosto de chamar do centro, eu gosto de chamar de isentão, porque se a gente for ver o discurso destes que estão no centro, é o discurso isentão. Eles não assumem posição alguma, eles não tomam partido algum. Tudo é, vamos ver, vamos negociar, vamos conversar, tem que fazer isso, mas a gente tem que olhar isso, e ficam tentando circular e flutuar no campo do isentão. Quem são os isentões? Joaquim Barbosa, aquele mesmo que as pessoas elogiam ele pela condução do mensalão, mas não lembram que ele não teve culhões para colocar o Lula. Ele não quis indiciar o Lula no caso mensalão, tendo todos os indícios e provas possíveis. Para isso, Joaquim Barbosa tirou o Lula do mensalão. Quem é o outro isentão? É o campeão dos isentões, Geraldo Alckmin. Ele faz muito jus, Domingos, ao apelido dele de picolé de chuchu, né? Quem gosta de cozinhar sabe que quando tu precisa engrossar ali, tu vai fazer camarão, chegou mais gente, camarão é caro, não dá para gastar muito, né? Corta ali, bota um chuchuzinho no meio, ele pega o gostinho do camarão e vai embora. Então esse é o Geraldo Alckmin, né? Nós temos o Álvaro Dias. Álvaro Dias é sensacional, porque ele se coloca como alguém diferente e fora do sistema. Mas Álvaro Dias já foi PSDB,
já foi PDT, já foi PP, já foi PMDB. Álvaro Dias já passou por absolutamente todos os partidos relevantes do Brasil. Hoje ele inventou um partido que reúne ali uma catrefa da esquerda e se diz algo novo, diferente no cenário político. Nós temos o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, que dentro da sua imaginação, da sua fértil imaginação, ele acredita que colocou o país nos eixos, que colocou a economia no lugar, mas não é o que nós brasileiros sentimos aqui, ó, no bolso. Quem trabalha, quem empreende, quem paga a conta sabe que o país não está nos eixos. Além disso, Henrique Meirelles tem um fator fantástico. Esse aparelho aqui, como é que é o nome disso aqui? Essa mesa é mais simpática e mais carismática que o Henrique Meirelles. Porque, por favor, não consegue nem entender o que ele fala. E aí nós temos o nosso caçador de marajás, novamente aí se aventurando a ser candidato. À esquerda, Ciro Gomes, Marina Silva e quem eu particularmente acredito que será o candidato do PT, Fernando Haddad. À extrema esquerda nós temos Manuela Dávila, Boulos e o Aldo Rebelo, mesmo com um discurso repaginado, mais soft, ele cresceu, se criou e a vida inteira foi do PCdoB. Então ele é comunista, caramba. Não vem querer dizer que ele é solidariedade. Ele não é solidariedade nada, ele é comunista. Aí nós temos a direita do traço, que poderia ser a centro-direita, mas é a direita do traço. Porque são candidatos que não vão passar de traço nessa eleição, embora tenham discursos modernos, oxigenados, um discurso bom, mas não tem partido, não tem estrutura, não tem condições de se aventurar, de fato, numa candidatura à presidência da República, que é a Fife Domingos, Flávio Rocha, João Amoedo, o Maia está aqui, o Fideli e o Emael. E aí é que vem a grande questão de por que o Bolsonaro tem realmente condições de se tornar presidente da República. Os votos dele, ninguém mexe. Ele está sozinho no campo da direita conservadora. A extrema-esquerda vai se dividir os seus poucos votos entre estes candidatos. A esquerda vai dividir os seus votos entre estes candidatos. Na ausência de Lula, boa parte vai migrar para o Haddad, mas uma parte vai para a Marina, uma parte vai para o Ciro. E eles vão um comer voto do outro. Basta ver as pesquisas que Álvaro Dias vinha crescendo, Geraldo Alckmin não baixou tanto, mas com a entrada do Joaquim Barbosa, eles já despencaram. Por quê? Porque eles pegam o mesmo tipo de voto, o voto do isentão, aquele cara que quer estar contemplando as coisas. A direita traço vai, enfim, ficar somente entre os seus discursos, privatiza tudo, imposto é roubo e blá, 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 não sai do lugar e não tem absolutamente ninguém para tirar os votos de Jair Bolsonaro. Os votos dele são dele. E isso automaticamente já coloca ele num segundo turno, porque enquanto os outros vão dividir os seus votos, Bolsonaro consolida cada vez mais o seu eleitorado. Qual é... Volta. Qual é o grande perigo num eventual segundo turno? Não é o Ciro Gomes. Embora muitos digam que é a Marina, não é a Marina o grande perigo. O grande perigo está no centrão, está nos isentões, está no Álvaro Dias, está numa candidatura do Joaquim Barbosa, que podem, se passar para o segundo turno com o Bolsonaro, esses levam os votos da extrema esquerda, da esquerda, e de repente aqueles direita traço, estilo João Amoedo, estilo Partido Novo, Bolsonaro, fascista, reacionário, estatista, eu não voto. Então esses são os grandes perigos. Ao meu ver, quem é o candidato ideal para o segundo turno?
É o PT. O candidato ideal para o segundo turno é o PT. O PT vai amealhar a extrema-esquerda. Os votos do Ciro não migram automaticamente todos para o PT, nem os da Marina migram todos para o PT. Mas boa parte do isentão, certamente, vai para Jair Bolsonaro. Então, posso estar errado, mas eu acredito que o melhor adversário, num eventual segundo turno, para o Jair Bolsonaro, é o PT. É o partido mais fácil de tu bater e que tem um telhadão de vidro muito maior. E se tu compara posicionamento, o discurso do Bolsonaro com o discurso e o posicionamento petista, bom, aí, meu caro Zeca, vamos embora, né? E aí, para finalizar, como? Candidato do Haddad. Eu acredito que vem o Fernando Haddad. De repente, o Onix pode nos sintonizar melhor. Também concordo aqui. Acho que é o candidato mais palatável de todos os nomes petistas, né? E é o que sobrou, né? Os outros estão tudo em cana. E sobrou até por ali, né? Porque ele também tem uns rabinhos, né? Também tem os rabinhos dele, né? Então, eu acredito que nós teremos este cenário, e por isso que eu imagino e acredito que a candidatura do Jair Bolsonaro está cada vez mais consolidada. Ninguém tira voto dele. Os outros candidatos, tiram voto dos outros. Mas o candidato da direita conservadora, que prega os valores morais, o resgate da família, da educação, da moral, do respeito, da defesa do cidadão poder proteger a sua família, só Bolsonaro tem esse discurso. E para aquele cara que diz, mas ele gosta de Estado gigante, ele é um cara que vive nas barbas do Estado. Ele tem um dos liberais mais reconhecidos do Brasil, que é o deputado Onix Lorenzon, auxiliando na construção do plano de governo dele, e ele tem o economista Paulo Guedes, liberal reconhecido internacionalmente, fazendo a parte econômica e fiscal do plano de governo do Bolsonaro. Se o cara caminha com Paulo Guedes e Onix Lorenzon, tu vem me dizer que o cara gosta de Estado, é tu querer forçar uma barra muito grande. E aí, finalizando, um dado histórico interessantíssimo. Esse livro aqui, O Estado Espetáculo, do Roger Gerhard Schwarzenberger, eu estudei isso aqui na Faculdade de Ciência Política. É um livro francês escrito na década de 70, onde ele analisou uma série de democracias e candidaturas e sucessões presidenciais, e ele formulou alguns perfis de candidato. Tu tem o candidato herói, que é aquele candidato populista, popular, do povo. Tu tem o candidato que é mais administrador, mais centrado, e por assim vai. E ele traçou algo que é muito interessante, que o que ele diz? Que todo governo técnico, ele é substituído por um governo popular. E todo o governo popular, ele é substituído por um governo técnico. Se não, vejamos, saímos dos militares, Tancredo, Sarney, para Fernando Collor. Jet ski, avião, corridas com camisetinhas e frases de efeito. Se Fernando Collor tivesse no auge com o Instagram dele ia ser só hashtag, né? Ia só ser hashtag. O Collor, que era um líder populista, foi substituído por quem? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, se não fosse o Plano Real, ele nunca seria presidente da República. Ele não é alguém carismático e simpático, tanto prova que Serra e Alckmin não foram eleitos, e eles são do mesmo clã, da mesma época, da mesma turma. Fernando Henrique, ele é um cara extremamente competente, mas ele não é carismático. Ele foi eleito pelo Plano Real e foi reeleito pela privatização das teles. Tinha gente que ganhava dinheiro alugando telefone e ninguém conseguia ter telefone, contas caríssimas. No governo Fernando Henrique, possibilitou que hoje todo mundo tivesse celular e eu estivesse fazendo essa transmissão ao vivo. Então, Fernando Henrique foi substituído por quem? Por Lula. Não temos como negar, né, Domingos, né, Casale, que foi um dos presidentes mais populares da história do Brasil. É inegável, ele é um cidadão carismático. Então, Lula foi substituído por quem? Pela gerentona
a grande gerente executiva, o braço Dilma Rousseff. Eu tenho saudades dos discursos da Dilma. Eu tenho saudades dos discursos, só dos discursos, né? E aí nós chegamos em 2018 e não podemos esquecer que 2018, o governo que termina é o governo Dilma Temer. Um governo tecnocrata, um governo técnico. Ele será substituído, pela lógica, por todo o contexto histórico, por quem? Por um governo popular, por um candidato popular. Quem é o único candidato popular que está como player hoje nas eleições presidenciais? Jair Bolsonaro. Por isso que, quando tu faz uma análise histórica de todo o período nos mostra e nos aponta para este caminho. Para um caminho onde Jair Bolsonaro vai ser eleito presidente, cumprindo meus 20 minutos. Obrigado.